Existe uma mentira que foi plantada em você ainda na infância, regada com elogios, reforçada pela família, celebrada pela escola e que silenciosamente tem sabotado cada tentativa sua de ser levado a sério. Disseram que ser gentil era virtude, que ceder era maturidade, que sorrir diante da ofensa era elegância, e você acreditou. Você acreditou tão profundamente que transformou essa crença em identidade, em caráter, em orgulho. Mas há uma pergunta que ninguém teve coragem de te fazer. E se exatamente aquilo que você considera seu maior valor for o que está te tornando invisível? Nicolau Maquiavel observou, com a precisão cirúrgica de quem estudou o poder em sua forma mais nua, que o mundo não é governado pelos mais gentis, mas pelos mais hábeis. Ele viu príncipes caírem não por crueldade, mas por ingenuidade. Viu homens de boa vontade serem devorados por homens de boa estratégia. E escreveu com uma honestidade perturbadora que aquele que insiste em ser bom em um mundo onde poucos o são, inevitavelmente caminha para a própria ruína. Não porque a bondade seja errada em essência, mas porque aplicada sem discernimento, ela se transforma em fraqueza declarada, um convite aberto para quem não tem os mesmos escrúpulos. Você já percebeu como certas pessoas, mesmo sem grandes argumentos, sem muito talento aparente e sem esforço visível, conseguem ser respeitadas onde entram? E como outras, pessoas genuínas, trabalhadoras, solícitas, parecem invisíveis, sempre as últimas a serem consideradas, sempre as primeiras a serem sobrecarregadas? Essa não é uma questão de sorte, nem de injustiça cósmica. É uma questão de percepção de poder. E a percepção de poder começa ou termina exatamente no modo como você se apresenta, reage e, principalmente, no que você tolera em silêncio. O problema não é que você seja educado. O problema é que você confundiu educação com ausência de limites. Confundiu generosidade com disponibilidade incondicional. Confundiu humildade com apagamento. E enquanto você se apagava para não incomodar, enquanto engolia palavras para não criar conflito, enquanto abria mão de espaço para não parecer arrogante, o mundo ao seu redor lia esses gestos não como virtude, mas como permissão. Permissão para te interromper, para te ignorar, para te usar como escada sem te oferecer a paisagem lá de cima. O que Maquiavel entendeu, e que este vídeo vai te revelar com uma clareza que pode incomodar, mas que vai libertar, é que o respeito não se pede, não se explica e não se conquista com gentileza excessiva. Ele se constrói tijolo por tijolo com postura, com estratégia e com a disposição de ser mal interpretado por aqueles que nunca tiveram intenção de te respeitar de qualquer forma. Nos próximos minutos, você vai entender por que sua educação tem sido usada contra você e o que fazer para que nunca mais isso aconteça. Há uma distinção fundamental que Maquiavel fez questão de estabelecer em suas observações sobre o poder humano. A diferença entre ser amado e ser respeitado. Ele não condenava o afeto, mas advertia com seriedade que quando os dois entram em conflito, o príncipe que escolhe ser amado à custa do respeito, escolhe, na prática, a própria vulnerabilidade. O amor, dizia ele, depende da vontade alheia. O respeito, quando construído corretamente, depende da sua. E essa distinção muda tudo quando você começa a observar suas próprias relações com olhos mais lúcidos. Pense na última vez que você cedeu quando não queria ceder. Que você disse tudo bem quando não estava tudo bem. Que você ajudou alguém sabendo que aquela ajuda não seria reconhecida e muito provavelmente não seria recíproca. Você fez isso por bondade genuína? Talvez. Mas há uma parcela de honestidade que precisa ser visitada. Você também fez isso com medo. Medo do conflito, medo de parecer egoísta, medo de ser mal visto.
E o medo, quando vira padrão de comportamento, nunca passa despercebido por quem tem olhos para ver. O mundo social funciona como uma corte medieval, tema que Maquiavel conhecia melhor do que ninguém. Nessas cortes, cada gesto era lido, cada silêncio interpretado, cada concessão catalogada. Quando alguém cedia com facilidade demais, não despertava gratidão, despertava cálculo. A pergunta que os mais habilidosos faziam não era: o que posso oferecer a essa pessoa? Mas sim, até onde posso ir com essa pessoa? Essa dinâmica não desapareceu com o fim do feudalismo. Ela se sofisticou. Ela está no seu ambiente de trabalho, nas suas amizades, nas suas relações familiares, e talvez você nem tenha percebido que está jogando esse jogo com as cartas viradas para cima, enquanto os outros as escondem no colo. A gentileza excessiva cria um efeito paradoxal e cruel. Ela comunica baixo valor percebido. Não porque você valha menos, mas porque o excesso de disponibilidade sinaliza inconscientemente que você tem poucos outros lugares para estar, poucos outros vínculos para nutrir, pouca demanda sobre seu tempo e atenção. Quando você responde mensagens imediatamente às 3 da manhã, quando cancela seus planos ao primeiro pedido alheio, quando tolera tratamentos que claramente não toleraria de outras pessoas, você não está sendo generoso, você está sendo previsível. E o previsível não é temido, e o que não é temido raramente é respeitado. Maquiavel observou que os líderes mais eficazes não eram os mais acessíveis, mas os mais calibrados. Sabiam quando aparecer e quando se ausentar. Sabiam quando falar e quando o silêncio dizia mais. Sabiam que a escassez cria valor e que a abundância incondicional o destrói. Não se trata de frieza, trata-se de inteligência relacional. A arte de ser presente sem ser transparente, de ser generoso sem ser previsível, de cuidar sem se anular. Existe uma frase que ele nunca escreveu com essas exatas palavras, mas que permeia toda a sua obra como uma corrente subterrânea. Quem não sabe dizer não, nunca terá o sim verdadeiramente respeitado. Porque o sim de quem nunca recusa não tem peso, não tem escolha implícita, não tem sacrifício embutido. É apenas o caminho de menor resistência. E o caminho de menor resistência nunca inspirou admiração em ninguém. A primeira grande mudança que este vídeo propõe não é que você se torne frio ou calculista. É que você comece a reconhecer o valor daquilo que oferece. Que você trate seu tempo, sua atenção e sua energia como o que realmente são. Recursos escassos, preciosos e inegociáveis. Porque quando você começa a tratá-los dessa forma, as pessoas ao seu redor também começam. Muitas vezes, sem que uma única palavra seja dita. Uma das armadilhas mais sofisticadas em que a pessoa excessivamente educada cai é a crença de que evitar conflito é sinônimo de manter paz. Maquiavel desmontou essa ilusão com uma precisão que ainda hoje ecoa. Adiar um problema não o resolve, apenas o alimenta no escuro até que ele cresça grande o suficiente para devorar você. O conflito evitado não desaparece. Ele se acumula, se ressente e um dia retorna com juros que você não estava preparado para pagar. Cada vez que você engoliu uma palavra necessária, cada vez que fingiu não ter sido afetado por algo que claramente afetou, cada vez que sorriu diante de um desrespeito para não criar tensão, você não foi maduro. Você foi estrategicamente derrotado. Porque aquele que desrespeitou não aprendeu nenhuma lição. Pelo contrário, aprendeu que com você isso é possível. Aprendeu que existe um limite além do qual você não vai. E esse aprendizado, silencioso e devastador, estabelece um padrão que se repete cada vez com mais confiança. Maquiavel estudou com atenção os líderes que caíam não por ataques externos, mas por erosão interna. Aqueles que acumulavam concessões, que deixavam pequenas agressões passarem sem resposta, que preferiam a paz aparente ao confronto necessário.
e identificou um padrão implacável. A ausência de reação não era lida como tolerância, mas como impotência. E a impotência em qualquer estrutura de poder, seja numa corte renascentista ou num escritório contemporâneo, é um convite à dominação. Há uma diferença profunda entre evitar conflito por sabedoria e evitá-lo por medo. A pessoa sábia escolhe suas batalhas com critério, sabe quando o silêncio é uma estratégia e quando a fala é necessária. A pessoa medrosa evita todas as batalhas sem distinção e, ao fazer isso, não demonstra paz interior, mas ausência de espinha dorsal. O mundo, em sua crueza, não distingue os dois com simpatia. Para quem observa de fora, a ausência de resposta tem sempre o mesmo significado: ausência de força. O conflito necessário, quando conduzido com inteligência, não destrói relações, ele as define. Ele estabelece onde você está, o que você representa e o que não estará disposto a tolerar. E, surpreendentemente, muitas relações que pareciam frágeis demais para sobreviver a uma conversa difícil saem delas mais sólidas, porque finalmente foram construídas sobre algo real. As relações que não sobrevivem a uma fronteira colocada com respeito talvez nunca tenham merecido sua energia desde o começo. Maquiavel entendia que a reputação se constrói com consistência, e a consistência começa no menor dos gestos. Quando você responde com clareza a uma pequena transgressão, envia uma mensagem que vai muito além daquele momento. Você sinaliza que existe uma integridade interna que não se dobra por conveniência. E essa sinalização, com o tempo, cria ao redor de você uma espécie de campo magnético, não de hostilidade, mas de respeito. As pessoas aprendem de forma intuitiva onde estão seus limites, e aprender isso sobre alguém é o primeiro passo para respeitá-lo. A pergunta que vale carregar consigo ao sair deste bloco é simples e perturbadora ao mesmo tempo. Quantas situações na sua vida hoje são resultado direto de um conflito que você escolheu não ter? Quantos padrões que te oprimem foram plantados no exato momento em que você sorriu quando deveria ter falado? Maquiavel conhecia bem a diferença entre humildade estratégica e humildade patológica. A primeira é uma ferramenta usada conscientemente em momentos específicos para avançar objetivos maiores sem despertar inveja ou resistência desnecessária. A segunda é uma prisão, uma postura internalizada que faz o indivíduo acreditar que diminuir-se é uma virtude, quando na prática é uma forma sofisticada de automutilação social. Existe uma categoria de pessoas que aprendeu, desde muito cedo, que ocupar espaço é perigoso, que ter voz é arrogância, que afirmar-se é egoísmo. Essa aprendizagem pode ter vindo de um ambiente familiar que punia a assertividade, de relações que celebravam a submissão, de uma cultura que confunde servilidade com bondade. E o resultado é um adulto que se desculpa antes de falar, que minimiza suas conquistas para não intimidar, que começa suas frases com "não sei se faz sentido, mas..." antes de dizer algo absolutamente pertinente. Essa postura não passa despercebida, e a leitura que ela produz nos outros raramente é de admiração pela modéstia. O que as pessoas percebem, muitas vezes sem consciência, é insegurança. E a insegurança, como Maquiavel observou nos contextos de poder que estudou, atrai dois tipos de resposta: a compaixão dos genuinamente generosos, que são raros, e o aproveitamento dos estrategicamente oportunistas, que são muitos. Há uma distinção que precisa ser gravada com clareza. Não confunda humildade com invisibilidade. A humildade genuína é a postura de quem tem consciência de suas limitações e trabalha sobre elas sem fazer teatro de autoflagelo. É silenciosa, sim, mas não é apagada. O indivíduo verdadeiramente humilde ainda ocupa seu espaço, ainda fala com convicção, ainda apresenta suas ideias sem pedir permissão para existir.
A invisibilidade, por outro lado, é a performance da humildade sem o conteúdo dela. É o encolhimento sistemático de quem aprendeu que existir plenamente é um risco que não pode correr. Maquiavel dizia que o príncipe que não se faz respeitar dentro de casa jamais será respeitado fora dela. O princípio se aplica com igual força ao domínio interno. O indivíduo que não se respeita em seus próprios pensamentos, que se diminui antes que os outros o façam como mecanismo de defesa antecipada, está construindo sobre areia. Porque os outros apenas amplificam o que eles percebem que você acredita sobre si mesmo. Se você acredita que não merece espaço, eles concordarão com entusiasmo. Reconhecer seus talentos não é vaidade, é precisão. Afirmar seus resultados não é arrogância, é integridade com a realidade. Ocupar o espaço que você construiu com trabalho e sacrifício não é soberba. É o mínimo de respeito que você deve a tudo que investiu para chegar onde chegou. E o paradoxo maravilhoso é que quando você para de pedir desculpas por existir, os outros param de te tratar como se você devesse uma. O exercício que Maquiavel proporia aqui seria direto. Observe, durante uma semana, quantas vezes você minimiza o que diz antes de dizê-lo. Quantas vezes você se desculpa por espaço que legitimamente é seu? Quantas vezes você redireciona um elogio em vez de simplesmente recebê-lo? Esse exercício não é para envergonhá-lo, é para revelar o padrão que opera abaixo da consciência e que, enquanto não for nomeado, continuará governando. Entre todas as ferramentas que Maquiavel identificou como essenciais ao exercício do poder real, uma das mais negligenciadas pelos ingênuos e mais dominadas pelos hábeis é o silêncio. Não o silêncio da resignação, aquele que engole o que deveria ser dito por medo de consequências, mas o silêncio da escolha, aquele que retém informação, que não reage a toda provocação, que deixa o outro revelar-se completamente antes de se posicionar. Existe uma vulnerabilidade enorme em quem fala demais. E a pessoa excessivamente educada frequentemente cai nessa armadilha. Ela explica, ela justifica, ela pede desculpas, ela elabora em excesso na tentativa de ser compreendida, de não magoar, de não ser mal interpretada. E com cada palavra a mais, entrega mais poder para quem está ouvindo. Porque explicação excessiva comunica ansiedade, e ansiedade comunica que a aprovação do outro é necessária para sua estabilidade interior. Maquiavel observou que os homens mais poderosos das cortes italianas não eram necessariamente os mais eloquentes, eram os mais econômicos. Falavam quando era o momento e quando falavam. Cada palavra carregava peso porque havia escassez em seu uso. Já os que tagarelavam em cada oportunidade, que se explicavam diante de cada questionamento, sem nem esperar que fosse necessário, eram lidos como ansiosos, como inseguros, como alguém cujo valor dependia da validação constante. O silêncio estratégico não é passividade, é uma forma ativa de comunicação. Quando alguém lança uma provocação e você não reage como esperado, você desequilibra o cálculo do outro. Quando alguém espera que você se justifique e você simplesmente observa com calma, você inverte a dinâmica de poder da cena. A reação esperada é a reação que confirma o script do outro. Recusar-se a entrar nesse script, por silêncio, por desvio, por serenidade deliberada, é uma das formas mais sofisticadas de exercer controle sobre um ambiente. Existe também o silêncio que cria antecipação. O líder que não responde imediatamente a toda demanda, que deixa passar um tempo antes de decidir, que não está disponível em todo momento, cria ao redor de si uma aura de importância que a disponibilidade constante jamais construiria. Não é sobre ser inacessível por vaidade, é sobre respeitar seu próprio processo de reflexão o suficiente para não dar respostas antes que elas estejam maduras.
e há ainda o silêncio que observa. Maquiavel era um observador implacável da natureza humana. Ele sabia que os homens se revelam completamente quando não estão sendo estudados, quando acreditam que você não está prestando atenção. O educado demais, sempre ansioso para preencher o vazio com palavras amigáveis, perde essas revelações. O estratégico, confortável no silêncio, coleta informações que o outro entregou sem perceber. Aprender a estar confortável no silêncio, social, emocional, estratégico, é talvez um dos maiores saltos de maturidade que uma pessoa pode dar. Porque ele exige o enfrentamento direto da ansiedade de aprovação, do medo de ser mal interpretado, do impulso de controlar a percepção alheia. E quando você passa por esse processo, algo muda de forma permanente. Você para de ser refém do que os outros pensam de você e começa pela primeira vez a agir a partir de si mesmo. Maquiavel nunca usou a palavra limite da forma como a psicologia moderna a usa, mas toda a sua obra é, em essência, um tratado sobre fronteiras, sobre o que um príncipe deve permitir que ultrapassem e o que deve ser defendido com a firmeza necessária. Ele compreendia que a integridade de um território, seja geográfico, seja pessoal, depende da clareza e da constância com que suas fronteiras são mantidas. A pessoa sem limites não é mais amorosa, é mais vulnerável. Ela pode iludir a si mesma com a narrativa de que é generosa, de que não é controladora, de que deixa as coisas fluírem. Mas o que está fluindo na prática é o esgotamento dos seus recursos emocionais em direção a outros, sem que haja um fluxo de retorno proporcional. E esse desequilíbrio, mantido por tempo suficiente, não apenas cansa, ele ressente. E o ressentimento, como Maquiavel bem sabia, é o veneno mais lento e mais letal das relações humanas. Estabelecer um limite não é um ato de hostilidade, é um ato de clareza. É dizer ao outro, não necessariamente com palavras, mas com comportamento consistente: aqui está quem eu sou, o que valorizo e o que não estou disposto a negociar. Essa clareza não afasta as pessoas certas. Ela afasta as que estavam presentes apenas porque sua ausência de limites lhes era conveniente. E fazer essa distinção é um dos atos mais libertadores que um ser humano pode praticar. O paradoxo que poucos enxergam é que os limites criam intimidade verdadeira, não a destroem. Porque quando você é claro sobre o que você é, as pessoas que escolhem estar perto de você estão escolhendo você de verdade. Não a versão maleável, adaptável, que diz sim para tudo. Estão escolhendo o ser definido, com contornos próprios, com valores que não se curvam à primeira pressão. E essa escolha, quando genuína, funda relações de uma solidez que a ausência de limites nunca poderia construir. Maquiavel entendia que o príncipe fraco convida ao ataque não pela malícia alheia, mas pela percepção de que o custo da invasão é baixo. Da mesma forma, a pessoa sem fronteiras claras não atrai desrespeito por ser má pessoa. Atrai porque o custo do desrespeito, historicamente, tem sido zero. Mudar isso exige que o custo seja ajustado, não com agressividade, não com punição dramática, mas com consequências reais e consistentes para quem transgride. Uma fronteira sem consequência é uma sugestão. E as pessoas intuitivamente sabem distinguir entre as duas. Quando você diz, não gosto quando você faz isso, e depois aceita que seja feito novamente, sem nenhuma mudança de postura, você comunicou que sua fronteira é negociável. Quando você diz a mesma coisa e age de forma diferente diante da repetição, reduzindo contato, reposicionando a relação, modificando o que você oferece, você comunicou que sua fronteira é real. Essa diferença é percebida no nível mais primitivo das relações humanas. O trabalho de estabelecer limites é, na maioria das vezes, desconfortável.
especialmente para quem passou anos sem fazê-lo, porque haverá resistência das pessoas que se beneficiavam da ausência deles e das vozes internas que confundem autopreservação com egoísmo. Mas Maquiavel não propunha o caminho do conforto, propunha o caminho da eficácia. E a eficácia, neste caso, significa construir relações onde você não precise se perder para pertencer. Uma das passagens mais citadas e mais mal compreendidas da obra de Maquiavel é aquela em que ele questiona se é melhor ser amado ou temido. A resposta que ele dá surpreende pela nuance. O ideal seria ser ambos, mas quando não for possível, é mais seguro ser temido do que amado. E imediatamente essa afirmação é lida como um convite à tirania, o que revela mais sobre quem a lê do que sobre quem a escreveu. O que Maquiavel chamava de ser temido não tinha nada a ver com intimidação, crueldade ou dominação pelo terror. Tinha a ver com ser levado a sério, com ser alguém cujas palavras têm peso, porque sua história demonstrou que você as cumpre, com ser percebido como alguém que conhece seu valor e não o negocia por aprovação. O temor maquiavélico é, em linguagem contemporânea, respeito calcado em substância, a percepção de que há consequências reais em transgredir seus limites. A pessoa amada em excesso, mas não temida, está em posição precária. Ela é agradável, é querida, mas não é levada a sério quando o que está em jogo tem peso real. Nas reuniões, sua voz é ouvida com simpatia e depois esquecida. Nos conflitos, sua posição é a primeira a ser sacrificada porque todos sabem que ela vai ceder para preservar a harmonia. Em projetos importantes, ela é lembrada por último porque ela é tão boa pessoa que vai entender se não der. Essa é a armadilha do amável sem substância. Construir o respeito sólido que Maquiavel descrevia exige coerência ao longo do tempo entre o que se diz e o que se faz. Não basta declarar seus valores. É preciso que seu comportamento os encarne de forma visível e consistente. Quando você diz que não tolerará algo e não tolera de fato, a mensagem se instala. Quando você promete e cumpre, mesmo quando é mais fácil não cumprir, a mensagem se instala. Com o tempo, sua palavra ganha peso e sua presença ganha uma qualidade diferente. Há também a dimensão de não se tornar previsível em excesso. Maquiavel valorizava nos líderes certa imprevisibilidade calculada, não como instabilidade emocional, mas como ausência de rotinas que pudessem ser exploradas. A pessoa que reage sempre da mesma forma, que pode ser facilmente mapeada, que nunca surpreende, é fácil de manipular. Já aquela que mantém uma consistência de valores, mas uma flexibilidade de estratégias, deixa os outros em estado de alerta respeitoso. Não ser odiado, na visão de Maquiavel, dependia de alguns princípios simples mas profundos. Não confiscar o que pertence ao outro, não humilhar publicamente, não ser caprichoso ou arbitrário nas decisões. Em termos relacionais modernos, ser firme sem ser cruel, ser direto sem ser destrutivo, ser claro sem ser desprezível. A firmeza que humilha gera ódio. A firmeza que respeita a dignidade do outro, mesmo ao estabelecer limites claros, gera respeito, ainda que às vezes acompanhado de desconforto temporário. O ponto de chegada deste bloco é uma redefinição que pode mudar a forma como você se apresenta no mundo. Você não precisa escolher entre ser amado e ser respeitado. Mas se por acaso precisasse escolher, escolha o respeito, porque o amor que não vem acompanhado de respeito é, na melhor das hipóteses, compaixão disfarçada. E você não veio ao mundo para ser alvo de compaixão. Veio para ser reconhecido por quem genuinamente é. Há um momento na vida de todo indivíduo que começa a despertar para os padrões que o aprisionam, em que surge a questão inevitável: mas se eu mudar, o que as pessoas vão pensar?
E é exatamente nesse ponto que muitos retrocedem. Não por falta de clareza sobre o que precisam fazer, mas por medo do julgamento que acompanha a transformação. Maquiavel teria pouca paciência para essa hesitação. Ele via o medo da opinião alheia como uma das formas mais debilitantes de autossabotagem. Reposicionar-se é um ato de soberania. É a decisão de que a versão que você apresentou ao mundo até hoje não precisa ser a definitiva, que você tem o direito e talvez a obrigação consigo mesmo de revisar o que não está funcionando e adotar uma postura mais alinhada com quem você realmente é ou com quem você decidiu se tornar. E sim, isso vai desconcertar algumas pessoas, vai gerar estranhamento, vai provocar a pergunta: o que aconteceu com você? Dita com tons que vão do admirado ao hostil. O que Maquiavel observou nas transições de poder é que as maiores resistências raramente vêm dos inimigos declarados, vêm dos aliados de conveniência, daqueles que se beneficiavam do status anterior e que percebem, com instinto aguçado, que o reposicionamento ameaça o arranjo que lhes era favorável. No contexto relacional, são aqueles que gostavam do você que sempre cedia, que sempre estava disponível, que nunca contestava. São eles que vão chamar sua nova postura de arrogância, de frieza, de mudança para pior. E a resposta estratégica que Maquiavel proporia não seria convencê-los, seria observar. Porque quem resiste à sua melhora não estava investido no seu bem-estar. Estava investido na sua comodidade, a comodidade de ter alguém previsível, maleável e sem custo emocional por perto. Reconhecer isso não precisa gerar amargura, pode gerar clareza. E clareza nesse contexto é um presente. Reposicionar-se também não exige um anúncio. Não exige que você declare às pessoas ao seu redor que mudou, que agora é diferente, que vai agir de outra forma. A transformação que se anuncia é frágil, depende da plateia para se manter. A transformação que simplesmente acontece, que se manifesta em comportamentos concretos, sem precisar de apresentação, essa é a que dura. Age diferente, reage diferente, escolhe diferente. O discurso vem depois, quando já não é mais necessário. Maquiavel entendia que o príncipe que se reposicionava precisava fazê-lo com determinação suficiente para atravessar o período de turbulência inicial. Porque toda mudança real atravessa um vale antes de subir, um período em que o antigo padrão já não funciona mais e o novo ainda não se estabeleceu completamente, onde as pessoas ao redor ainda estão testando se a mudança é consistente ou apenas temporária. É nesse vale que a maioria desiste e retorna ao comportamento anterior. E é exatamente aí que a determinação se separa da intenção. O que do outro lado desse vale espera não é um mundo sem conflito. É um mundo onde o conflito, quando surge, você está em posição de enfrentar. Onde o respeito que você recebe não depende de quem você conseguiu agradar, mas de quem você demonstrou ser. Onde suas relações foram filtradas pelo critério mais honesto possível, a presença de alguém que não se apaga para pertencer. Maquiavel escreveu, em determinado ponto de sua obra, que o melhor castelo que um príncipe pode ter é o amor do seu povo. Mas deixou claro que esse amor precisava ser conquistado, não mendigado. E há uma distinção poderosa aqui que vai além da política. A fortaleza interior do indivíduo não é construída pela aprovação que ele coleta, mas pela integridade com que ele vive. E essa distinção muda radicalmente a fonte de onde o respeito verdadeiro emana. A pessoa que busca respeito por meio da aprovação alheia está eternamente à mercê do humor, dos critérios e dos interesses dos outros. Quando eles aprovam, ela floresce. Quando eles retiram a aprovação, ela murcha. Sua estabilidade emocional está terceirizada. Entregue às mãos de pessoas que nem sempre têm consciência do poder que carregam.
e que quase nunca tem interesse genuíno no seu florescimento. Essa é uma arquitetura de vulnerabilidade disfunçada de relacionamento. A fortaleza interior se constrói de dentro para fora. Ela começa com o ato simples e revolucionário de se conhecer com honestidade, não com a narrativa que você conta sobre si mesmo para se proteger, mas com a observação real de seus padrões, seus medos, suas motivações. Maquiavel era um observador implacável da natureza humana, exatamente porque era implacável consigo mesmo. Ele via os homens como eles eram, não como gostariam de ser. E isso incluía ele próprio. Quando você se conhece de verdade, acontece algo notável. Você para de precisar que os outros te definam. Você não precisa mais que te elogiem para saber o que vale. Não precisa que te aprovem para agir. Não precisa que te entendam para seguir em frente. Isso não é indiferença, é autonomia. E a autonomia genuína irradia uma qualidade de presença que a busca de aprovação nunca poderia imitar, porque ela vem de um lugar que não pode ser tirado de você. Essa fortaleza se manifesta também na forma como você lida com a crítica. A pessoa sem base interior colapsa diante da crítica ou endurece em defesa total, dois extremos que revelam o mesmo núcleo frágil. A pessoa com base sólida recebe a crítica, avalia o que há de legítimo, descarta o que é projeção ou manipulação e segue em frente. Não há drama, não há necessidade de convencer o crítico de que ele estava errado. Há apenas a clareza serena de quem sabe o que é. Maquiavel entendia que as fortalezas físicas podiam ser sitiadas, mas a fortaleza do príncipe, que tinha a lealdade genuína do seu povo, era praticamente inexpugnável. Da mesma forma, o indivíduo que construiu uma relação sólida consigo mesmo, que não depende de validação externa para se sentir inteiro, torna-se extraordinariamente difícil de ser desequilibrado por manipulações, rejeições ou tentativas de diminuição. Ele simplesmente não oferece os pontos de apoio que essas táticas precisam para funcionar. O caminho até essa fortaleza não é curto e não é sem dor. Exige que você enfrente as narrativas que te limitavam, que revise relações que foram construídas sobre bases assimétricas, que suporte o desconforto temporário de ser mal interpretado enquanto a transformação ainda não está completa. Mas Maquiavel nunca prometeu que o poder era fácil de construir. Prometeu que valia a pena. E o poder de que ele falava, em sua expressão mais profunda, não era o poder sobre os outros, era o poder sobre si mesmo. Chegando ao final deste bloco, a síntese é esta: você não precisa ser cruel para ser respeitado, não precisa ser frio para ter limites, não precisa ser arrogante para ocupar seu espaço. O que você precisa, o que Maquiavel demonstrou ser o fundamento de qualquer influência duradoura, é ser autêntico com uma espinha, ser humano com uma fronteira, ser generoso com um custo, ser educado, mas nunca tão educado que se esqueça de que também é soberano. Existe uma ironia silenciosa no coração de tudo o que foi discutido aqui. A maioria das pessoas que mais precisa deste conteúdo é exatamente aquela que foi ensinada a não pedi-lo. Foram ensinadas a se contentar com menos, a não criar problemas, a colocar a harmonia dos outros acima da própria integridade. E passaram anos, talvez décadas, funcionando como âncoras de espaços que nunca as valorizaram de verdade. Sempre disponíveis, sempre compreensivas, sempre segundas na fila de suas próprias vidas. O que Maquiavel compreendeu com clareza cristalina é que o mundo não recompensa quem se apaga. Ele apenas ocupa o espaço que foi deixado vago. Mas há algo que Maquiavel não poderia prever e que torna este momento particularmente poderoso. Você está aqui. Você chegou até o final deste percurso, o que significa que em algum lugar dentro de você já existe a percepção de que algo precisa mudar.
Essa percepção não é fraqueza. É o primeiro movimento de uma fortaleza sendo construída. O ser humano que acorda para seus próprios padrões não está derrotado. Está pela primeira vez em posição de jogar um jogo diferente. E jogar diferente não significa jogar sujo. Significa jogar de pé. Você não precisa abandonar sua gentileza. Ela faz parte de quem você é. E no mundo de hoje, ela é mais rara e mais valiosa do que parece. O que precisa mudar não é o seu coração, mas a estrutura ao redor dele. Limites não sufocam o amor. Eles o tornam sustentável. Firmeza não contradiz a bondade. Ela a protege. A versão de você que sabe dizer não quando necessário, que ocupa seu espaço sem pedir permissão, que respeita a si mesma antes de respeitar a aprovação alheia. Essa versão não é menos generosa. É simplesmente mais inteira. A filosofia de Maquiavel sobreviveu séculos não porque pregava a maldade, mas porque descrevia o mundo com uma honestidade que poucos toleravam encarar. E a honestidade que este vídeo trouxe é simples. Você foi educado para servir a estruturas que nem sempre mereciam seu serviço. Você aprendeu a se diminuir onde deveria se afirmar. Você confundiu paz com resignação. E a boa notícia, a melhor notícia que existe, é que tudo isso é um padrão. E padrões, quando vistos com clareza suficiente, podem ser reescritos. A última reflexão que fica não é uma instrução, mas uma pergunta, do tipo que Maquiavel faria, olhando com seus olhos frios e lúcidos para a corte da sua vida. Quem se beneficia da sua excessiva educação? Quem prospera na sua ausência de limites? Quem cresce no espaço que você deixa vago ao encolher? Se as respostas a essas perguntas não são você, então talvez seja a hora de renegociar os termos do seu lugar no mundo. Se este conteúdo tocou em algo real dentro de você, se você se reconheceu em algum desses padrões e sentiu que é hora de mudar, então não deixe que essa sensação desapareça com o próximo scroll. Curta este vídeo, compartilhe com quem também precisa ouvir isso, se inscreva no canal, porque aqui, semana após semana, a conversa continua. E ela está sendo feita exatamente para quem chegou até aqui.